Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Hamilton, sou professor de natação da Secretaria Municipal de Ubatuba e estou aqui fazendo a minha aula de número 8. Nessa aula de número 8 eu vou contar um pouco a respeito da história da natação. Como surgiu a natação no mundo? Bem, a natação surgiu há muito tempo atrás, tá? Data da época dos homens da caverna. A gente não tem aí um registro exato de quando começou, tá? Mas a gente acredita que há 7.000 anos atrás, tá, o homem começou a aprender ou a tentar desenvolver alguma coisa dentro d'água. Tá? Por que a gente acha isso? Algumas pinturas daquelas rupestres foram encontradas com alguns relatos dos homens da caverna tentando nadar ou se locomover dentro d'água. Tá? Isso acontecia porque os homens da caverna, na verdade, né, o homem primitivo, né, morava à beira dos mares, de lagos, de rios, e ele se sentiu, né, na necessidade de estar aprendendo a nadar. Para quê? Primeiro para seu sustento, para ele começar a procurar alimentos nos mares, lagos, rios. Tá? Uma outra coisa que ele precisou aprender a nadar foi para fugir dos animais selvagens que existiam na época. Né? E também para procurar novas fronteiras, né? Desbravar novas fronteiras, procurar novos habitats. Às vezes ele precisava cruzar um rio e para chegar de um outro lado e explorar o que tinha lá do outro lado, a selva, enfim, né? O homem teve que se aprimorar na arte da natação. Então, a história da natação vem de bastante tempo atrás. Os povos da antiguidade eram grandes nadadores. Para se ter uma ideia, os filhos dos nobres do Antigo Egito, desde cedo, aprendiam a nadar. A gente tem relatos aí, né, durante a história, o desenvolvimento da história da natação, de vários povos. Um deles eram os gregos e os romanos, né, os soldados romanos usavam isso, a prática da natação, para manter a forma física. Né? A gente tem passagens também do Japão, tá, que ensinavam a natação, né? Só que como era um país muito fechado naquela época, o Japão, uma coisa que não difundiu para o resto do mundo, mas os japoneses também já nadavam há muito tempo. E a construção da história da natação vem de ano a ano, muito lenta. Pelo que a gente vê aqui, não é uma coisa assim que surgiu e foi um boom, não, ela vem gradativamente, alguns relatos, né, e a natação vem acontecendo. E no fim do século XIV, início do século XV, tá, a gente tem o primeiro registro, tá, que é o primeiro manual de natação, escrito por Nikolaus Wyman, tá, Nikolaus Wyman. E ele faz um manual prático de natação, isso que é engraçado, tá? Mas a gente acredita que ele mesmo não sabia nadar. Tá? Era um manual prático, tá, de natação, e ele dizia que para você nadar teria que ser um mestre. Os primeiros registros de um nado organizado datam de 1696, onde o francês Tennevoll descreve um nado parecido com uma rã nadando, tá? E hoje é o atual nado de peito. A partir disso, a natação começa a crescer. Em 1798, Gutsmuth organizou a primeira competição da Era Moderna. Tá? E a natação entrava dentro de um pentátulo militar, onde é uma prova que são 5 modalidades e uma delas é a natação. Daí começaram a surgir várias competições no mundo. Né? Em 1858, né, apareceu o Campeonato Mundial
né, de 440 jardas na Austrália. Em 1869, a Inglaterra organizou o seu primeiro campeonato nacional de natação. E em 1877, os Estados Unidos também organizou o seu primeiro campeonato interno, né, no New York Athletic Club. E a partir daí começaram a surgir vários eventos de natação em todo o mundo e a história da natação começa a ser construída. A natação começa a se popularizar, aparecem novos estilos são criados e mais para frente surgem as Olimpíadas da Era Moderna. Os 4 nados que existem e que surgiram durante a história da natação é o costas, o peito, o crawl e o borboleta, né? O primeiro estilo a surgir, como a gente já mencionou anteriormente, foi o estilo de peito, tá? Ele surgiu em 1696, Tenneval foi quem sugeriu esse nado, tá? E ele se assemelhava com uma rã nadando. E ele passou por algumas modificações, mas ele se assemelha muito, tá, com o que a gente nada, o nado de peito hoje. O segundo nado que apareceu foi o nado de costas. Em 1794, o italiano Bernardi tinha sugerido que o nado de costas fosse feito com os 2 braços para trás simultaneamente. Ele veio sofrendo alterações em 1912, ele foi aperfeiçoado, tá? E hoje ele é nadado com os 2 braços para trás, mas alternadamente. O terceiro nado que apareceu foi o nado de crawl, e esse foi um dos nados que mais alterações sofreram durante a história. Ele começou sendo nadado com os braços como se fosse um nado de peito, tá? Nadando lateralmente. Após isso, tá? Vendo-se que era um nado muito lento dessa forma, ele começou a ser nadado com um dos braços por cima da água, tá? Fazendo uma braçada por cima da água, o que ele recebeu o nome de single overarm stroke. Tá? Não sei se a pronúncia está correta, tá? Mas é mais ou menos isso. Com o passar do tempo, tá? Viu-se que dava para ser nadado com os 2 braços pelo lado de fora, por fora da água, né? Sobre a água, alternadamente, o que facilitaria bastante e deu mais velocidade a esse nado. Tá? E ele foi batizado de double overarm. Mais para frente, o nado foi se aprimorando, tá? Foram aprimorando, na verdade, o nado. Em 1893, o inglês Trudgen observou alguns nativos nadando na América do Sul, tá? E aperfeiçoou mais um pouco esse nado. E esse nado foi batizado com o nome dele. Com essas alterações, o nado de crawl ficou bem mais rápido, mas a pernada ainda era uma tesourada dentro d'água. Foi quando o inglês Frederick Cavell, tá, viajou para a Austrália e viu os nativos de lá nadando com as pernas, fazendo um batimento alternado na vertical. Foi então que ele sugeriu, tá, que o nado de crawl fosse feito com os braços alternados e a perna, em vez de tesourada, fosse feita uma pernada alternada na vertical. E daí nasceu o crawl australiano. Mais para frente, seu filho Sidney levou o nado de crawl até os Estados Unidos e lá eles aperfeiçoaram um pouco mais o estilo e ele virou o crawl americano. O último estilo a nascer foi o estilo de borboleta. Tá? Ele vem de uma variação do nado de peito. Na década de 30, durante uma competição, os americanos observaram na regra que poderia ser feito a braçada do nado de peito com os braços para fora, tá, da água. E eles
observando isso, implementaram isso no nado de peito, e o nado de peito durante um bom tempo foi variando entre você nadar ou com os braços dentro d'água ou com os braços simultaneamente fora d'água com a pernada do nado de peito. Mais para frente, em 1950, 1953, um húngaro sugeriu que o nado fosse feito com as duas pernas simultâneas, no batimento vertical, tá? E daí surgiu o nado de borboleta, tá? Ele foi homologado e virou verdadeiramente um nado. Bom, esses são os 4 estilos que existem, tá? Gente, a história da natação é bem comprida, a gente vai contando aí de repente aos poucos, tá? Mas essa é um pouquinho da história que eu vou estar contando para vocês nessa aula. Próxima aula tem mais, espero que vocês tenham gostado, deixe pra gente lá o nosso joinha e até a próxima.